Caro formador, este programa é destinado aos profissionais que trabalham com formação de professores e se interessam por aprofundar a discussão sobre metodologias de formação. A finalidade principal do programa é apresentar atividades realizadas com professores e algumas de reflexão sobre as metodologias utilizadas, que permitam ampliar o debate sobre as competências necessárias aos formadores. Competências que são desenvolvidas por meio da ampliação do universo de conhecimentos e da reflexão sobre a prática de formador. Você vai ver neste programa algumas atividades de formação e também a reflexão de um grupo de formadores sobre o que tem aprendido no trabalho com os professores. Muitas vezes a gente acha que a gente consegue estabelecer vínculo com um grupo promovendo dinâmicas, de vivências de grupo, e na verdade não é isso que propicia o estabelecimento de vínculo. Eu acho assim, a gente tem uma dimensão profissional, que nós estamos lá como profissionais, então alguns vínculos precisam ser de legitimidade, né? Então ele precisa reconhecer em você uma legitimidade para você estar nessa situação de formação. E outra são vínculos pessoais mesmo, são pessoas que estão ali naquele momento estudando juntas e que a gente precisa ficar preocupado em que momento essas relações pessoais, tanto para mim, que preciso conhecer o grupo, e eles precisam me conhecer para que a gente consiga trabalhar e até dialogar e até ouvir, ter paciência para ouvir o outro. Essas relações também são pessoais. Ao iniciar o trabalho de formação, é preciso criar condições para que se estabeleçam vínculos afetivos construtivos no grupo, permitindo a conquista dos objetivos propostos e que o trabalho transcorra da melhor forma possível. Contar a própria experiência profissional é um recurso importante nesse sentido, porque aproxima o formador dos professores. Eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha história como professora, né? Eu fui professora da prefeitura durante 10 anos e muitas vezes eu me sentia sozinha na escola. Não porque eu não tivesse boas parceiras, boas coordenadoras, boas professoras, mas eu sentia que eu não tinha com quem discutir algumas vezes as questões que apareciam no meu dia a dia, que eu não dava conta. E mesmo às vezes a gente, até tendo parceiros, a gente andava muito em torno do que a gente sabia. E foi nesse momento que assim, que eu resolvi procurar uma ajuda e fazer um grupo de formação e participar de grupos de estudo, que era uma necessidade do trabalho, porque a gente avançava com as crianças até um ponto, mas olhava e falava assim, eu estou insatisfeita, ainda não é como eu gostaria, não consigo produzir o que a gente consegue, o que a gente gostaria. E eu queria compartilhar com vocês, porque em geral a gente gosta de contar muito dos acertos da gente, né? De como a gente é bom, bacana, como a gente acerta. Eu queria compartilhar um pouco nessa minha história também os meus erros, né? Como professora. Porque a gente como professora, a gente tem uma formação que é uma formação, posso falar da minha, é uma formação que foi precária, no sentido de me ajudar a pensar o que fazer, como ensinar as crianças, principalmente no que diz respeito à alfabetização. O relacionamento entre o formador e o grupo é construído pessoal e profissionalmente. E essa construção se dá mais fácil ou mais consistente quando a gente vê o professor como ser humano. Né? Também ele vê, como você falou, da sua vida pessoal, mas ele também expõe sua vida pessoal. Seus dramas, sua angústia, sua esperança, seus sonhos. A questão da valorização do trabalho do outro cai um pouco nessa coisa de a gente acreditar que o outro pode aprender comigo como eu posso aprender com o outro. Né? Isso você propicia nessa relação de vínculo, quando você já entra com essa ideia de que você vai poder aprender como o outro também vai poder aprender na troca. Num grupo, é importante que formador e professores se sintam parceiros e que cada um perceba que a sua participação no trabalho faz diferença. O formador tem um papel fundamental para a criação de um ambiente favorável à interação de todos. Alguém quer falar alguma coisa? Quero fazer um agradecimento de público, porque assim, na última aula eu faltei e recebi uma carta da Rosa e da Rosângela. Eu gostaria de ler para vocês, porque eu fiquei muito emocionada quando eu recebi essa carta, pela preocupação que elas tiveram de um elemento estar faltando aqui do grupo, elas estarem me escrevendo essa carta, e aí assim eu gostaria de estar lendo para vocês. Helena, sentimos sua falta,
Tenho certeza que você não desistiu, afinal tem feito descobertas muito interessantes. Quando existe espaço para que cada um possa dizer o que pensa, o que concorda e o que não sabe, e você tem feito isso. No último encontro, discutimos os agrupamentos propostos pelo grupo e sua hipótese de que a criança 4 poderia realizar a cruzadinha, consultando a lista de palavras, foi retomado por mim e pela Rosa. Você tem razão. É possível que uma criança que ainda não lê convencionalmente descubra as palavras que estão na lista usando várias estratégias de leitura. Isso implica em tratar as crianças desde o primeiro dia de aula como leitores, pois é lendo antes de poder fazê-lo convencionalmente que as crianças aprenderão a ler e mais que decifrar letras e sons. Um dos temas recorrentes nas discussões sobre a formação de professores é a resistência diante das inovações propostas à prática pedagógica, o que geralmente representa uma dificuldade para o formador. Mas a resistência é natural em circunstâncias como essa. Existem diferentes tipos de resistência que o formador precisa identificar. Mas muitas vezes são construídas internamente com o nosso trabalho que a gente faz no grupo. Mas outras vezes ele precisa perceber que são questões externas. Existem contextos políticos que os professores estão vivendo que criam um clima de resistência no trabalho que a gente está fazendo. A questão é que o formador precisa ter uma sensibilidade para poder avaliar quando são questões que foram criadas por ele dentro do próprio grupo ou se são questões externas, né? E ele precisa depois negociar isso com o próprio grupo para saber como vai continuar o trabalho para a resistência não ficar emperrando. Eu acho que essas questões externas estão muito relacionadas ao tipo de formação que ele já vivenciou, que era uma formação que ele tinha que anular todos os conhecimentos que ele tinha e aderir a uma nova forma de trabalhar, né? E muitas vezes eles vêm com esse tipo de que nunca o que ele sabe é válido e que, portanto, sempre tem que se aprender coisas novas e mudar o que se sabe. Quer dizer, nunca ele se vê como construtor de conhecimento didático, né? Isso, sempre tem que... Isso se torna um ruído, porque ele vai com essa ideia de que o que ele espera é que alguém entregue modelos, que entregue coisas prontas, e ele fica com isso, tá? E cria uma resistência de se inserir numa outra discussão, num outro modelo de formação, se não está estabelecido que tipo de trabalho que a gente vai desenvolver, E muitas como vezes é que ele vai se ser esse novo incomoda. trabalho. Mas aí ele se incomoda com o fato de você muitas vezes problematizar a própria prática dele, porque não é isso que ele espera. Ele tem uma outra expectativa, que é uma expectativa de um outro tipo de outro modelo de formação. O outro modelo de formação também pode ser a favor do formador que tem essa disponibilidade de ouvir, de trazer. Por quê? Porque muitas vezes você desarma os professores e aí você conquista os professores exatamente pela oposição de uma situação que ele não gosta, que ele não gostava de estar numa situação de submissão diante de alguém que vem dizer quais são as regras. Então você traz um outro modelo, você quebra a resistência muitas vezes que muita gente vem já preparada. Então tem as duas questões. Mas eu acho que também é fundamental a resistência não ser vista como um ponto negativo, mas como um ponto comum do processo que se inicia, porque o professor vem com crenças, com valores, vem com uma cultura e que de repente está se confrontando com um modelo, mesmo que seja bom, mas é um novo modelo. Então a resistência é um processo normal. É fundamental que a gente se sinta à vontade. Todas somos... A gente precisa ser parceira, porque se a gente não for parceira, a gente não vai construir um trabalho de verdade. A gente precisa entender o processo de formação como um processo contínuo, quer dizer, só existe formação quando a gente está disponível para aprender. Nós vamos nos colocar aqui como estudantes, essa é a primeira condição. Tanto vocês como eu. Como estudantes, eu vou estar aqui coordenando esse grupo, mas eu também vou me colocar nesse desafio. Eu vou também ter que estudar para ir ajudando vocês para a gente se constituir num grupo. O que se pode observar nessa situação é o estabelecimento de um contrato didático do grupo, ou seja, a discussão das condições necessárias para a realização do trabalho proposto, a definição de papéis, as intenções e os conteúdos que devem orientar o funcionamento do grupo. O contrato didático traduz o conjunto de condutas específicas que os professores esperam do formador e que este espera dos professores.
Neste grupo não terá nenhuma pergunta que será menor, que será uma pergunta infeliz. Nesse grupo todas as perguntas serão perguntas consideradas e ouvidas de fato. Se a gente acredita que os alunos, e é isso que a gente vai discutir nesse curso, que os alunos aprendem porque pensam, porque tem problemas para resolver, como é que a gente tem que pensar que adulto, nós adultos, professores, vamos aprender? Do mesmo jeito, quer dizer, tendo problema para resolver. A gente vai ter que se expor, tanto vocês quanto eu. Porque se todo mundo aqui quisesse ficar se defendendo, não vou falar isso porque ela vai pensar aquilo, não vou fazer assim porque ela vai... Nós não vamos aprender. Porque para aprender, precisa ter vozes discordantes, precisa ter questões divergentes, eu preciso ouvir o outro, eu preciso pensar sobre o que o outro me diz. E agora eu queria que vocês falassem um pouco, e eu queria que vocês falassem se vocês concordam com essas condições. Porque se vocês não concordarem com essas condições, elas podem ser rediscutidas. Algumas não dá para abrir mão, por exemplo, do estudo, não dá para abrir mão de que vocês falem. Você disse, Rosângela, que este curso vai o tempo todo aliar a prática à teoria. Isso é o que a gente ouve normalmente nos cursos em geral. Há sempre essa promessa e nós temos a expectativa de que de fato na prática nós vamos conseguir vivenciar aquilo, trazer, discutir para ver o que nós estamos falhando ou não, para reorganizar, dar novos rumos. O que garante que de fato este curso vai ser diferente da maioria, onde a gente pensa que vai conseguir fazer na prática aquilo, refletir em cima e depois até transformar e modificar a ação, reflexão e ação. A expectativa, e o que me fez participar desse curso, é que eu tenho uma sala onde eu tenho alunos alfabetizados e não alfabetizados. E a minha grande dificuldade é como preparar atividades a mesma, porque eu não consigo trabalhar uma atividade com um grupo, outra atividade com outro grupo, a mesma de forma a atingir assim, os que são alfabéticos, acrescentar alguma coisa, e os que não são, que eles possam vir a ser. Será que dá para dar uma visão do planejamento, da rotina dentro da prática de alfabetização? Retomar conteúdos tratados anteriormente e abrir espaço para que os professores discutam suas dúvidas, conclusões e ideias é também um procedimento fundamental, porque permite que eles se manifestem em relação ao que estudam, aprendem e produzem. Agora, vocês lembram que a gente tinha dado de tarefa preencher aquele quadro a partir do texto da Adélia Lerner? Quem lembra? Tem alguma dúvida ou quer fazer alguma observação sobre o quadro? As atividades sequenciadas, ela disse assim, definiu como ler é o único propósito. Eu já tinha visto no texto um outro enfoque, assim, um estudo de um mesmo gênero literário, um mesmo tema. Então eu vou estar relacionando no meu planejamento uma seleção para ter esse nome sequenciado que não ficou claro, entendeu, para mim? Seria um projeto na minha cabeça. Então eu não estou conseguindo distinguir o projeto do sequenciado. Alguém pode ajudar, Raquel? Que entendeu? Fala, Helena. Atividade sequenciada é uma que você vai trabalhar, que está dentro do seu projeto. O projeto, ele em si, ele tem um produto final. E o sequenciado não, você trabalha partes do projeto. Vou aproveitar o que a Helena está falando e vou colocar ali na lousa as questões que vocês vão acrescentando. A Magda queria acrescentar também. Fala, Magda. O que eu pude perceber de diferente entre o projeto e a sequência de atividades é que, embora as duas tenham objetivos, conteúdos e uma certa sequência, no projeto ele tem o produto final. Então, todas as atividades, elas estão relacionadas. Pelo que a Helena está falando e que a Magda está reforçando, a questão do projeto, a questão central é, então, a questão do produto final, tá? Mas tem relação projeto com sequência de atividade? Então, qual? Porque eles têm objetivos, eles têm que ter o conteúdos. E tem que ter uma sequência também. Ah, isso que é fundamental que a Sônia está falando. Todo projeto, além de ter um produto final, ele tem o quê? Uma sequência
de atividades. Em discussões como esta, 2 procedimentos são necessários. Garantir que os professores perguntem, se posicionem, cheguem a conclusões por si mesmos. E organizar as informações trabalhadas por meio de sínteses. O que você vai ver a seguir é um exemplo de leitura compartilhada, uma atividade de formação essencial quando se pretende contribuir para ampliar a competência leitora dos professores. Encolhidos sobre um ramo e procurando se ocultar em meio a... lançaram o olhar para a coluna negra que surgia das vagas. Ela estendeu-se sobre a superfície líquida e veio em direção à margem esverdeada onde os 2 estavam escondidos. Depois, a forma gigantesca atingiu a praia e ergueu-se em terra firme. Quando eu comecei a ler para os professores, eu ousava pouco. Escolhia textos mais comuns, porque eu achava impossível que eles gostassem de outros. E aí essa convivência entre a gente, podendo discutir essa coisa de que livros a gente vai escolher, que, por exemplo, quando a Eliane começou a ler Saramago, eu jamais pensei em ler Saramago para os professores. Mas aí ela contava, e aquela experiência dela foi me contaminando como formadora. Porque eu acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que a gente, muitas vezes, trata a gente e outros professores como se você não pudesse se constituir como um leitor no processo, nesse processo de formação. Nesse meu trabalho com os professores, é muito comum eles falarem que eles tinham esquecido como era gostoso escutar uma história, ou que se pode fazer coisas de verdade, porque tem um trabalho tão burocratizado com a leitura na escola. Então, ler tem que desenhar, ler tem que escrever, ler tem que... quase um padrão, assim, na escola. Ou seja, a leitura vira muito um pretexto para fazer alguma outra coisa. Sempre. Né? E aí se perde um pouco essa ideia de que você pode ler simplesmente por ler, né? Ter o prazer pela leitura, sem cobrar nada a partir disso. E Edu, eu penso assim, que a leitura compartilhada, ela tem assim, se revelado uma estratégia muito importante na formação do professor, porque também o professor, na leitura compartilhada, ele tem a oportunidade também de discutir questões que talvez sozinho ele não pudesse entender com mais propriedade. Como é que nós queremos formar alunos leitores se os professores não leem? Então, a partir daí surge uma reflexão bem legal no grupo, e a partir do momento que a gente trabalha com a leitura compartilhada, o que acontece é que eles começam também a trazer textos, livros, eles começam a buscar essa leitura. Se eu te trago uma poesia dessa e você se encanta, será que levar essa poesia para as crianças pode encantá-las? Então, né? Eu tenho lido muito o conto da Clarice Lispector, né, Felicidade Clandestina, e a gente sente isso no grupo, assim, o quanto que mexe com eles, né, o quanto que é legal ser compartilhado como um agrado, algo que você viu, gostou, achou legal e quer compartilhar com ele, assim, esse prazer do texto, né. Quando a proposta de formação se orienta por metodologias de resolução de problemas, é necessário considerar o que os professores sabem sobre os assuntos tratados, propor atividades que coloquem desafios e criar um contexto favorável à aprendizagem coletiva. Veja um exemplo a seguir. Crianças podem fazer uma atividade de leitura se elas precisam já terem dominado a leitura e a escrita, se uma criança que ainda não lê convencionalmente é capaz. E o grupo ficou meio dividido. Então, tem uma parte do grupo que acha que algumas crianças podem e outras não podem. Para a gente retomar aquela discussão hoje, nós vamos pensar um pouco que a gente precisa definir uma coisa, que é o que é ler. Porque se a gente não define o que é ler, como a gente pode saber como é que a gente vai trabalhar com atividades de leitura para alunos não alfabéticos? Então, a primeira questão que a gente vai fazer é, se para fazer isso, eu escolhi alguns textos que a gente vai poder pensar sobre o que acontece quando a gente lê. Então, nós vamos vivenciar algumas situações que vão ajudar a gente a pensar o que acontece quando a gente lê. Bom, para começar, eu trouxe aqui um texto que é o seguinte: eu vou ler para vocês e vou fazendo umas paradas. E vou perguntando para vocês o que vocês imaginam que virá depois. E aí, vocês vão dizendo, tá bom? O texto que eu trouxe chama Caso de Secretária. De que vocês acham que vai falar esse texto? Um caso com alguma secretária, um caso com o chefe.
Quem escreveu este texto foi o Carlos Drummond de Andrade. Todo mundo conhece? Que tipo de texto o Carlos Drummond de Andrade costuma escrever? Crônica, né? Então, provavelmente, a gente vai estar lendo uma crônica. Mas ele escreve só crônica? Não. Que outro tipo de texto ele escreve? Poesia. Tá. Então, vamos lá. Então, chama Caso de Secretária e quem escreveu foi o Carlos Drummond de Andrade. Foi trombudo para o escritório. Por que será que ele foi trombudo para o escritório? Está de mau humor. Vamos ver. Era dia de seu aniversário e a esposa nem sequer o abraçara, não fizera a mínima alusão à data. As crianças também tinham se esquecido. Então era assim que a família o tratava. Ele vivia para os seus, que se arrebentava de trabalhar, não merecer um beijo, uma palavra ao menos. Por que vocês acham que a mulher não cumprimentou? Vai fazer uma surpresa à noite? Alguém acha que é outra coisa? Ela esqueceu? Uma coisa que eu quero deixar clara é que essa não é uma atividade para que a gente desenvolva com os alunos. Eventualmente a gente até pode realizar como a gente tem feito. Está lendo um conto, pergunta, tal. Mas não se trata de fazer isso igualzinho com as crianças. O objetivo dessa atividade é a gente compreender o nosso próprio processo de leitura. Então vamos fazer aqui na lousa, vamos tentar dizer o que a gente fez aqui. A Célia tinha dito que a gente o quê? Partiu do quê? Dos nossos conhecimentos prévios. Então, os nossos conhecimentos prévios foi o nosso ponto de partida. Então, a gente... Como é que chama o texto? Quem lembra? Caso de secretária. Caso de secretária já o quê? Sugere alguma coisa mais romântica, no mínimo, né? Então, nós partimos disso. A Célia falou, pelo que a gente sabe, pela nossa experiência, quer dizer... Então, sempre que a gente vai ler um texto, a gente parte sempre do quê? Daquilo que a gente já conhece. Quem, de fato, deixou as flores lá na mesa dele? A mulher. Tanto pode ter sido a mulher, como pode ter sido a secretária. Isso está escrito no texto? Não, mas a nossa tendência é fazer o quê? Inferir que foi a secretária. Por que a gente infere que foi a secretária? Porque na casa dele não tinha nada, assim, não parecia que... Parecia que ninguém tinha lembrado de nada. Bom, ninguém lembrou do aniversário. Quando ele chega lá, tá a secretária toda sorrisos e a mesa cheia de flores. Então ele pensou, com certeza foi ela que... Aí a gente também pensou, né? Lógico, porque o leitor, o autor, esse tipo de texto é o quê? É uma crônica. Então ele leva a gente a acreditar que algumas coisas vão acontecendo e a gente vai o quê depois? Então a gente vai fazendo algumas inferências. E depois dessas inferências a gente fez o quê também? Antecipamos alguns acontecimentos. Antecipações. Que mais? Pelo nome o título do texto, o autor ajudou a gente a fazer essas inferências e essas antecipações. E também o nosso conhecimento prévio. Tá? Então nós partimos daqui. E aí tem uma outra coisa. A gente foi inferindo e fazendo antecipações e aí a gente foi vendo o quê? Se elas se comprovavam. Se elas se confirmavam, se comprovavam ou não. Como chama isso? Checagem. Então a gente foi checando, verificando, né? Nesse caso, a checagem estava só no significado. A Helena no começo estava achando que ele era um bom moço, tal. Depois você foi mudando, né, Helena? Mas aí você foi nesse processo antecipando, inferindo e checando, tá? Então, checagem ou verificação, tá? Então, a gente foi verificando aqui, nesse caso, o sentido, tá? Do texto. Agora eu vou entregar um texto para vocês vão ler esse texto e vocês vão dar um título para ele, individualmente, tá? Vocês não vão se comunicar agora, vocês vão ler o texto e dar um título para o texto. Aí vocês vão me dizendo os títulos e eu vou registrando ali na lousa, tá bom? Que título vocês dariam a esse texto? Verso e reverso.
Comparar e concluir. Comparar e concluir. Comparar e concluir. O que mais? Ah, esse já apareceu outra vez. Côncavo e convexo. Comparar e concluir. Frases. Pipa no ar. Hã? Pipas no ar. Conselho amigo. Conselho amigo. Pipas no ar. Não, isso aqui. De que vocês acham que trata esse texto? Você fala daqui a pouco. De que vocês acham que trata esse texto? Eu acho que trata de contradições. De contradições. Deu para entender esse texto? Um jornal é melhor do que uma revista. Um cume ou encosta é melhor do que uma rua. No início, parece que é melhor correr do que andar. É preciso experimentar várias vezes. Prega várias partidas, mas é fácil de aprender. Mesmo as crianças podem achá-lo divertido. Uma vez com sucesso, as complicações são minimizadas. Os pássaros raramente se aproximam. Muitas vezes as pessoas fazem-no ao mesmo tempo. Contudo, isso pode causar problemas. É preciso muito espaço. É necessário ter cuidado com a chuva, pois destrói tudo. Se não houver complicações, pode ser muito agradável. Uma pedra pode servir de âncora. Se alguma coisa se partir, perdemo-lo e teremos uma segunda chance. Deu para entender esse texto da primeira vez que vocês leram? Não. E aí vocês deram títulos que pareciam que não tinha sentido, contradições, certezas, se tudo fosse possível, conselho amigo e tal. A Leonice foi uma pessoa que deu um título aqui, que é Pipas no Ar. Por que você deu esse título, Leonice? Aí eu comecei a ler aqui as frases e achei que ele estava assim, dando instruções do que a gente tinha que fazer e o que poderia acontecer. Aí eu cheguei e falei, ele está falando de alguma coisa que a gente vai ter que fazer. Aí cheguei nessa conclusão, quando eu vi uma âncora pode servir de... uma pedra pode servir de âncora. Eu falei, acho que não é. Aí depois, se romper, a gente vai perder. Eu falei, não, é assim, a pedra segura. Então ela usou o quê? Ela começou achando que era um texto de instruções para como empinar pipa. Vocês antes dela falar tinham pensado nisso? Não. Fala, Cláudia. Eu achei que eu já tinha lido o texto, eu já tinha lido. Eu também achei. Não, ela tem o livro, ela conhece o texto, tem que vamos discutir isso. Será que isso é uma questão de inteligência? Não é que você não seja inteligente, Leonice. Conhecimento prévio da parte dela, eu achei. Sobre o texto. Tá. Porque a hora que ela falou pipa do ar, eu falei, eu quero Da onde ela tirou isso? Você achou super normal contradições, mas pipas no ar não combina, né? Eu, por exemplo, tive uma preocupação de dar um título. Então, muitas pessoas acho que pensaram nisso. Bom, vou ler, vou dar um título. E ela, acho que ela teve atenção em outros pontos, né? Em outras pistas que o texto dava. O que ela usou de conhecimento para ajudá-la a compreender esse texto? Tipo de texto, de instrução. Do gênero, muito legal, isso mesmo. Você usou, você não pensou assim, vou recuperar na minha memória o que é um texto instrucional. Você não fez isso, mas você usou esse conhecimento para descobrir o que dizia o texto. Então, vamos deixar isso aqui. Quer dizer, aqui tem a questão do conhecimento prévio, eu vou pôr aqui nesse conhecimento prévio o conhecimento sobre o gênero. Sobre o gênero, tá? Que ajudou a gente a atribuir um sentido para esse texto. E aí a gente fez o que aqui também? Inferências, antecipações, checagem. Quando a Célia fala, eu pensei que era leitura, mas depois não fazia sentido, com relação ao significado do texto. E a gente também usou uma outra estratégia aí, que foi qual? A gente leu esse texto e para ler a gente precisa usar uma outra estratégia. Qual é? Lembram? Decodificação. A gente também decodifica. Nós vamos fazer uma lista preliminar
do que isso tem a ver, o que eu devo lembrar, o que eu devo garantir quando eu for trabalhar com crianças ou adultos não alfabetizados, a partir dessas coisas que a gente viu. E aí nós vamos ter uma pausa, nós vamos assistir um vídeo que vai tratar dessas questões e depois nós vamos retomar coletivamente essas implicações para a gente fazer uma implicação que é do nosso grupo. Então, esse grupo, toda vez que for planejar situações de leitura para alunos que não estão alfabetizados, vai ter que cuidar dessas questões. Então, vamos tentar levantar uma coletivamente para depois ficar mais fácil para cada uma pensar. Então, pensando nas questões que a gente levantou, o que a gente tem que ter como critério ou garantir a hora que a gente vai trabalhar com atividades de leitura para crianças não alfabéticas? Que a atividade seja de conhecimento dele, assim, que ele conheça a atividade. No caso, a gente conseguiu decifrar porque a gente conhece a estrutura de uma receita. Então, esse menino ele tem que ter tido contato com esse texto. Isso, então é fundamental que ele tenha contato frequente com os diferentes gêneros. Então, essa é uma implicação. Contato frequente com os diferentes gêneros. Tá? Vocês fizeram no caderno uma lista de implicações pedagógicas. Essa lista a gente não vai retomar agora. Nós vamos acrescentar a essa lista o que a gente vai ver agora no vídeo. Esse vídeo vai tratar das questões relacionadas às estratégias de leitura. Então, quais são as situações em que a gente pode propor aos alunos para que eles, a partir do uso, desenvolvam essas estratégias. Então, é importante deixar claro que não se trata de ensinar as estratégias de leitura para os alunos. Porque como que a gente aprende... Lembra que a gente já discutiu como é que a gente aprende a nadar? Nadando. Como é que a gente vai aprender a ler? Lendo. Então, é essa que é a questão. Não se trata de... então vamos dar aula de estratégias de leitura. Não é isso. Nós vamos criar situações onde as crianças tenham que pôr em uso essas estratégias. Ato de ler. Decodificação, antecipação, inferência, seleção e verificação. Vamos ver agora algumas atividades que ajudam a entender como é que os alunos coordenam essas estratégias. Então vamos ver o que nós temos hoje no nosso cardápio que vai ser servido. Primeiro nós vamos começar numa atividade que nós fizemos, que foi a do cardápio. As crianças já sabem o que é servido na creche. O que é o lanche da manhã, o que é servido no almoço, o que é servido de sobremesa, lanche da tarde e o jantar. E por isso possibilita, a gente coloca como um desafio que eles possam estar vindo descobrir o que vai ser servido no dia. E essa foi uma das atividades propostas para as crianças como desafio de leitura nesse dia. Agora eu vou pedir para o Gabriel e para a Caroline me ajudar a descobrir o que vai ser servido hoje de almoço. Tá bom? Tá. Então vamos lá, pessoal? Ai, Carol. O que a gente come de almoço? O que serve de almoço? Arroz, feijão. Arroz e feijão, certo. E o que mais costuma ser servido? Tomate, frango, salada ou purê de batata. Olha, a Caroline me disse frango. Gostaria que a Caroline olhasse aqui e visse se ela encontra frango. Isso. Frango. A Caroline e o Gabriel, os dois juntos. Um ajuda o outro. Ou é aqui ou é aqui. Por quê? Porque começa com F. Com F, mas olha, nós falamos frango. Começa com F, tá certo. Os dois pedaços começam com F, né? Mas quando eu falo frango, ele não tem um outro
alguma coisa que... Ouvir a diferença. Que faz diferença? O quê? Que o A, que é o R. Ah, que o A e o E. Bom, se esses meninos não são alfabetizados, então eles não sabem ler e escrever convencionalmente, como a gente já tinha visto desde o começo do vídeo. Como é que eles descobriram onde estava escrito frango e onde estava escrito farofa? Tá, mas frango e farofa, o que tinha lá? Começa do mesmo jeito. Mas aí, Magda, eles foram refletindo a respeito sobre o final da palavra, como ela termina. Isso a gente pode considerar que isso é ler? É ler convencionalmente? Não, mas é ler. Por que eles estão lendo? Vocês já completaram a lista inicial, a Sheila vai ler a lista dela e quem quiser complementar pode falar. Primeiro a Sheila, depois a Claudineia e depois a gente abre para complementações. Coisa que a gente tem aprendido muito é essa coisa de evitar a prática discursiva, né, que é tem uma herança da nossa formação também, e exatamente buscar problematizar as questões ao invés de dar respostas prontas. Acho que uma grande descoberta para mim nesse processo de formação, de trabalhar com professores, foi a questão da problematização. Só que como toda descoberta, quer dizer, a gente descobre, mas tem coisas que estão ali um pouquinho complicadas. Então, algumas vezes eu sinto que a problematização ganhou um espaço tão grande que era problematização pela problematização. Então, quando eu fui percebendo que tinha medida e que isso também tinha uma implicação com a questão do contrato didático, porque como o professor está esperando de você um curso e que você começa a problematizar e questionar, e essa representação não bate com a representação que ele tem, o incômodo no grupo vai ficando muito grande. O professor, muitas vezes, quando você começa a problematizar, a ideia que ele tem é que você está querendo avaliá-lo. Então ele vai se trancando e não entra na questão da problematização, que é ter bons problemas para pensar, porque ele pensa que a sua problematização é para avaliar o conhecimento que ele tem. E outra coisa que eu fui aprendendo e percebendo um pouco na minha prática, e que eu acho que ainda é uma questão para ser aprimorada, é a questão de qual é a medida da problematização e da informação. Então, quando a gente, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de ter alguém me observando, que eu acho que é um grande ganho também para a gente que é formador, e que o formador, alguém me disse assim, não, tudo bem, mas aquele momento você podia ter dado uma informação que estava no limite. O formador precisa também começar a sistematizar suas ideias, a planejar a intervenção que ele vai fazer. Isso dá um super trabalho, porque ele tem que conhecer as demandas dos professores. E quando chega lá junto com os professores, não acontece exatamente o que ele planejou, porque os professores trazem demandas, os professores têm outras questões que são importantes, que não foram pensadas pelo formador. Então sempre é essa situação do formador de estar improvisando, de estar atendendo. Então esse planejamento sempre ele vai para um outro, tudo que foi pensado inicialmente, né, vai para outro lugar. E isso é bom, porque o grupo vai se constituindo e quebra aquela coisa de que o formador vai trazer o conhecimento e que os professores estão lá para receber. Quando a Teca fala do que a gente planeja e que na prática acontece diferente, e possibilitar isso como uma coisa que a gente possa discutir no grupo, né? Discutir com outras pessoas que também fizeram, planejaram, por que não deu, por que naquele grupo que foi planejado não aconteceu daquela forma, ampliar aquela discussão, se apropriar daquilo que aconteceu para propor novas coisas. E esse trabalho coletivo permite isso, essa discussão, essa reflexão e essa tomada de consciência do que aconteceu para ampliar, para ver quais possibilidades da gente estudar outras coisas, reorganizar, aprimorar o trabalho que a gente tem feito. Então, além dessa possibilidade de compartilhar a própria formação, esse trabalho anterior e posterior também acho que é importante, coletivo. Eu lembro do meu processo de formação como professora, que eu acabei descobrindo assim, que eu gostava muito de ler livros, com os livros infantis no primeiro momento, e que depois, conversando com outros professores e com os coordenadores que eu tinha na escola,
né, e que traziam para mim essa questão da leitura e que me traziam notícias de jornal até, né, é que eu fui tendo um contato maior, né, com uma diversidade textual e que hoje isso faz parte da minha vida e que eu posso levar também isso, né, para os professores, o meu trabalho de formação, mas que foi essencial que isso fosse construído primeiro comigo, né, em mim. Acho que o que é fundamental a gente considerar na nossa competência de formador, eu acho que é a questão da experiência da gente enquanto professor. E acho assim, se a gente enquanto formador não tiver essa experiência como professor, acho que o contato com outros professores, a troca, acompanhar alguns trabalhos, acho que ajuda bastante, né? A outra coisa que eu acho que vocês falaram, que eu acho que é bacana, é a coisa assim do estudar, né? Quer dizer, mas não é aquele estudar solitário, é aquele estudar que você pode ler até sozinho, mas vai lá no grupo, discute, compartilha. Quer dizer, essa ideia do coletivo parece que é fundamental no nosso trabalho de formação, né? A outra coisa que também foi falada pela Miriam é a questão da gente ampliar o nosso universo cultural, né? Quer dizer, hoje um formador, nós precisamos estar lendo muito, participando de eventos culturais, visitando museus, quer dizer, indo a bibliotecas, indo ao cinema, quer dizer, não basta só a gente saber bem aquilo do trabalho específico de educação, né? Temos que ampliar esse universo cultural. Como vimos, a construção da competência profissional do formador é um processo que requer muito investimento, tanto pessoal como institucional. Se pretendemos garantir o direito dos alunos a aprendizagens de qualidade, é preciso garantir uma formação adequada aos professores e, consequentemente, a seus formadores.